estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Milton. Estou agora projetando para você o nosso livro, o livro de História. E aqui nós temos o capítulo 1, a formação das monarquias centralizadas europeias. Esse capítulo pertence à unidade 1, que é Europa, América e Oriente, transformações, encontros e conquistas. É muito importante, é o nosso assunto inicial. E eu quero chamar a atenção aqui para o nosso capítulo 1, lá na sua página 16 do seu livro, para os objetivos do capítulo. É importante que você entenda o que você pretende, o que o livro, te aponta como importante. O que é importante você aprender nesse capítulo? Então, aqui você tem identificar o processo de formação das monarquias centralizadas na Europa, ok? Que são essas monarquias centralizadas, Reinos, pequenos reinos. E esses reinos eles vão se transformar em nações, Vou falar já o nome desses reinos que se transformaram em monarquias centralizadas, se transformaram em nações. Quando aconteceu isso? Então, reconhecer os aspectos que levaram à crise do século XIV. Então, veja aqui, aparece em algarismo romano, século XIV. É importante você identificar os séculos em algarismo romano. E seguindo, compreender as motivações e o desenvolvimento da Guerra dos 100 Anos. Olha, a guerra importante que aconteceu na Europa. Aconteceu entre quais países? Durou quanto tempo? Vou falar já disso. E a Guerra das Duas Rosas. Opa, um nome bem diferente, Curioso, Guerra das Duas Rosas. Vou falar já quem estava envolvido nessa chamada Guerra das Duas Rosas. Conhecer as características e consequência da peste negra. Opa, peste negra, vamos colocar entre aspas, chamada peste bubônica, uma doença que dizimou milhares de pessoas. De onde essa doença veio? Como era a sua transmissão? Qual era o cenário sanitário da época dessa guerra, então, dessa doença? Então, tudo isso aqui no capítulo 1, a formação das monarquias centralizadas europeias. Temos aqui então uma imagem, nessa primeira imagem do livro, uma imagem que retrata essa famosa guerra, a Guerra dos 100 Anos. Então aqui do lado temos dois exércitos que representam os reinos que disputavam, que guerreavam durante essa guerra. A Guerra dos 100 Anos envolveu Inglaterra e França. Então era o reino que hoje é a Inglaterra e um reino que hoje é a França. Então, envolvendo esses dois reinos, hoje nações europeias. Vamos aqui. Segundo alguns historiadores, antes da derrota do Império Romano do Ocidente, no século III, a população europeia era de 30 a 40 milhões de habitantes. Já no século VII, essa mesma população ficou reduzida ao número de entre 14 a 16 milhões. Então, no século XII, voltou a ter 30 e 40 milhões de habitantes. Então, veio um momento de crise, um momento em que diminui a população e outro momento de expansão demográfica, de expansão do número de habitantes vivendo na Europa. E já ali, no século XIV, entre 60 a 70 milhões de pessoas vivendo na Europa, no período da Alta Idade Média, período em que a Idade Média esteve no seu auge. Então veja aí, a Europa caracterizou-se pela fragmentação dos poderes políticos e militares, ou seja, diminuição, fragmentação, divisão de poder, criação de pequenos reinos, de castelos com senhores feudais, e aqueles que os serviam,
Então aparece aqui a palavra senhores feudal, o senhor feudal, aquele que tinha um feudo, um castelo, uma propriedade. O fortalecimento das monarquias. Então vamos ver esse mapa aqui, a Europa no ano 1000. Então você vê aí como era a Europa ali no ano 1000, aqui, totalmente diferente da divisão política que nós temos hoje. É importante você identificar as cores, ok? Então, aqui no mapa tem a cor amarela, representa quem? Você vai ali em cima, Estados muçulmanos. Isso é um mapa europeu. Aqui no mapa você tem a cor verde, aí você vai lá na legenda, Império Romano do Oriente. Aí você tem essa cor laranjada, aí tem reconquistas, ou seja, territórios que foram reconquistados. Aí tem esse roxo, Reino de Kiev, e um tracejado que é a extensão. Então veja que na Europa, aqui do ano 1000 em diante, havia muita fragmentação, né? Para os novos comerciantes, era interessante que houvesse um soberano forte, pois a fragmentação do poder, cada feudo tinha as próprias leis, tarifas, moedas, pesos e medidas, o que dificultava o comércio. Então, para os comerciantes, viajantes que estabeleciam rotas comerciais, que iam no Oriente comprar especiarias, que iam comprar tecido, joia e vender na Europa, era muito trabalhoso seguir as normas de cada reino. Então, com o exército forte, o soberano buscava controlar o território sob seu poder. Formavam-se gradualmente monarquias centralizadas. Então, pequenos reinos foram aumentando seus exércitos, foram se tornando cada vez mais poderosos e conquistando reinos vizinhos, e aí unificando esses reinos, né? Então, assim, inicia-se a formação dessas monarquias centralizadas na Europa. Então, é importante essa marca aqui, essa linha do tempo aqui do lado, ó, Carta Magna, é uma lei. Carta Magna é a Constituição, é a carta jurídica que os estados vão adotar para organizar a vida social nos seus territórios. Aí você tem a Guerra dos 100 Anos, guerra entre França e Inglaterra. Aí você tem a tomada de Constantinopla pelos otomanos, né? Constantinopla, a cidade na Turquia. E a Guerra das Duas Rosas, que eu vou já explicar detalhadamente a Guerra das Duas Rosas aqui adiante. Então você vê aqui um gráfico ao lado, apresenta uma estimativa da população europeia medieval em milhares de habitantes. Então você vê aqui um período em que a população era numerosa, um período que vai diminuir a população e, consequentemente, quanto mais chega no final da Idade Média, mais se aumenta a população da Europa, então chegando ali perto de 1500, entre 600 a 60 a 70 milhões de habitantes. Então, a monarquia centralizada inglesa, durante a Alta Idade Média, né, você tem a centralização ali dos reinos germânicos, vários grupos étnicos, anglo-saxões, que vão disputar o território ali, que não era ainda a Inglaterra, era uma ilha dividida em reinos, então muitas disputas internas. Na Inglaterra, porém, os reinos eram confrontados pela nobreza e pela burguesia, então veja aí outros poderes internos. Então a Inglaterra vai estar dividida, reinado de Henrique II, reinado de João I, reinado de Ricardo Coração de Leão. Então vários reinados, e aí a Inglaterra, ainda não a Inglaterra, vai adotar uma Carta Magna e um desses reinados vai se sobrepor a todos os outros, vai unificar, e que vem mais adiante a nação, né, a monarquia centralizada inglesa, com a adoção inclusive do parlamento, que é um conselho que vai ali se reunir, né, o grande parlamento. Seguindo então, aqui a monarquia centralizada francesa, também na França, dividida em pequenos reinos, que vão disputar entre si, e aí você vai ter vários monarcas à frente de pequenos reinos, né? A derrocada do Império Romano do Ocidente foi seguida pela ocupação dos antigos territórios romanos dos povos germânicos. Então,
os francos, né, vão ser um desses povos, daí vem a palavra França, né, a etnia dos francos, que vai ter um controle sobre uma boa parte do território francês. Um dos grandes destaques da Alta Idade Média coube a Carlos Magno, Carlos o Grande, né, o líder do grande império franco e coroado imperador do Ocidente. Então esses reis franceses, entre outras nações, eles vão, além de se tornar monarcas, centralizar o poder em sua pessoa, eles vão ser batizados, eles vão aderir ao cristianismo para também expandir suas fronteiras dos seus reinos de acordo com a expansão do cristianismo na Europa. Então você tem ali Filipe Augusto, você tem Luís IX, você tem Filipe IV, o Filipe o Belo, né? Vários reis das monarquias francesas. Então agora um outro território, o Sacro Império Romano-Germânico. O Sacro Império Romano-Germânico foi formado ali no século X pela fusão de duas regiões que permaneceram ao Império Carolíngio, né? O Império de Carlos era chamado de Carolíngio, né? Carlos Magno Carolíngio. A Germânia, parte da Península Itálica, contudo, ao contrário do que ocorreu na Inglaterra e na França durante a Baixa Idade Média, o Sacro Império Romano-Germânico não chegou a construir uma unidade política, ou seja, não se formou uma monarquia centralizada, assim como o que aconteceu na Inglaterra, assim como o que aconteceu na França. Então, o Sacro Império Romano, aí você vai ter então a divisão ali de pequenas cidades, comerciantes principalmente, onde hoje é a nação da Itália, onde hoje é o país da Itália. Então, pequenos reinos, né? Pequenas cidades de comércio, que eram cidades fortes porque estabeleciam comércio com o Oriente, como por exemplo Veneza, Gênova, Milão, Verona, Siena e Florença, né? Essas cidades principalmente. Então, a crise do século XIV, nós vamos ter uma crise muito significativa que vai abalar essas populações desses reinos, dessas populações dessas nações centralizadas europeias. Nós vamos ter vários problemas que vão ocorrer. Isso vai gerar fome, isso vai gerar morte, uma grande parcela da população. Então, nós vamos ter um século XIV, um século de crise, né? A população, majoritariamente, viveu nas zonas rurais, viveu nos locais rurais, não viveu nas cidades. Então, nós vamos ter guerra, fome e a peste, a famosa peste negra, né? A guerra entre as maiores monarquias, a França e a Inglaterra, chamada Guerra dos 100 Anos, uma guerra que vai demorar 100 anos. Claro que vai ter vários intervalos durante as batalhas, né? Várias batalhas entre esses dois países, entre essas duas nações que estava se formando ali, momento em que a Inglaterra avançava, tomava território da França, momento em que a França conseguia ter vitórias e avançava e tomava territórios da Inglaterra. Então, a Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453, Inglaterra e França envolveram-se num conflito conhecido como a Guerra dos 100 Anos. Então, várias vitórias de um lado, várias vitórias de um outro. O último rei francês da dinastia Capetingia, Carlos IV, não deixou herdeiros, então, diretos ao trono. Isso vai favorecer com que uma articulação ali entre Filipe de Valois, que assumiu o controle da monarquia de Filipe VI. O outro era liderado pelos reis ingleses Eduardo III, sobrinho da monarca francês Filipe. Então, a relação de parentesco entre os dois reis das duas nações, e aí isso aí vai haver algumas complicações. A superioridade militar dos ingleses foi decisiva nas primeiras batalhas. Então, veja aqui a cena das primeiras batalhas, a famosa Guerra dos 100 Anos. Vamos seguir. Temos essa importante informação, né? A participação de Joana d'Arc, uma francesa, né? Uma mulher que não era comum mulher participar de batalhas, mas essa mulher francesa ela vai participar das batalhas, ela vai
ser orientada, né, por Miguel, né, o arcanjo Miguel, que ela teria uma missão de proteger a França e etc. Muito importante, tem filmes sobre isso, tem livros, quem tiver curiosidade de buscar mais informações. Ok? Então, nesse período também da formação das monarquias centralizadas, nós temos a Guerra das Duas Rosas. A Guerra das Duas Rosas é uma guerra interna, é uma guerra entre os próprios ingleses. Então você tem aí, inicialmente em 1455, o conflito opôs duas famílias, a família Lancaster e a família York. Nessas duas famílias elas tinham seus brasões. Toda a família de nobreza tinha um brasão. E o brasão dessas famílias eram rosas, né? Então você vê aí gravura representando Henrique VI sem data, dá uma imagem de uma rosa. Por isso que o nome dessa guerra se nomeou essa guerra como Guerra das Duas Rosas, porque eram seus brasões, eram representados por rosas, a família York e a família Lancaster, que vão guerrear entre si. No fim da Idade Média, por que fim, entre aspas? Porque não foi um fim definitivo, né? Claro que algumas regiões da Europa a Idade Média foi ultrapassada, mas em outras regiões rurais, alguns aspectos, né, permanecem, né? Algum modo de vida, algumas ações, alguns aspectos da cultura permanecem. Então, não é igual o fim da Idade Média na Europa inteira. Então, nós temos vários problemas na Europa aqui, né? Falta de saneamento, as cidades eram muito sujas, né? Embarcações trazendo os animais, produtos de várias partes do mundo. Então, é claro que os patógenos, parasitas, né? Vírus, doenças também acompanhavam as pessoas e animais que vinham e eram transportados nessas embarcações. E uma dessas doenças chamada peste negra, vamos botar entre aspas nessa negra aí, né? A peste bubônica que matou aproximadamente 25 milhões de pessoas ali na Europa, matou muitas pessoas. Então veja aqui uma imagem, a figura mostra como era feito o sepultamento das vítimas da peste negra em uma cidade da França. Então veja, uma doença que era uma espécie de pandemia semelhante ao que está acontecendo em 2020, né? 2020, 2021, né? As pessoas morriam muitas pessoas em função do contágio com essa doença. A peste negra, 1333, 1351. Então temos aqui um mapa, né, que mostra a fase aqui de contágio dessa doença. Então aqui embaixo na legenda você vê percurso do contágio, área e época da epidemia. Então você vê que a migração ali de rotas, né? Você tem rotas marítimas, rotas comerciais, e assim que a doença viajava, né? Da China para o Oriente Médio, do Oriente Médio para a Europa, né? Como você vê no mapa aí, o mundo e suas relações comerciais e a migração também de doenças, né? Então, no século XV, os europeus passaram a realizar viagens ultramarinas, ou seja, através dos oceanos, né? Então, para estabelecer comércio da Europa para o Oriente, para as Índias, né? Então, você vê o fortalecimento aí das monarquias e o surgimento do capitalismo comercial. O capitalismo comercial se baseia no comércio e no expansionismo marítimo, ou seja, na conquista de novas terras alcançadas por mar e na exploração da riqueza dessas terras. Então veja aqui um porto, movimentado porto europeu, aqui desse período. E é isso. Então aqui temos um quadro importante que retrata mais ou menos a época da peste, né, na Europa, como as pessoas representavam, como as pessoas eram afetadas por essa doença. Aqui é importante que você retome essa parte que é mapeando os saberes, faz um resumo de todo o capítulo, tá? É importante que você leia isso aqui, ok? Então, terminamos por aqui e bom proveito dessa aula.